versículo 13. Colossenses 3:13. Aleluias. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os visitantes, faça assim um sinal com a sua mão, para que eu possa ver. Glória a Deus, irmão, aqui os nossos irmãos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. O que a igreja vai dizer aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Colossenses 3:13. Numa só voz, toda a igreja. 1, 2, 3. Eita, irmão. Está preparado aí? Nós vamos falar sobre o tema aqui, perdão. É um dos temas que é muito fácil preparar. Top. Preparar sermão sobre perdão é tranquilo. Agora, viver é o desafio. Quando a gente começa a folhear a palavra do Senhor, a gente começa a analisar, a gente vai ver uma série de episódios onde o Senhor Jesus, Ele nos ensina a importância de viver o perdão. Então hoje, eu quero transmitir uma palavra, como de costume eu sempre falo aqui, de confronto. De repente você veio hoje aqui em busca de uma palavra que traga um conforto, que de repente possa trazer para o teu coração algo, aí um refrigério, mas de repente é o que você esperava, mas o que Deus tem para você é diferente, porque antes dele trazer um consolo, Ele quer consertar. Você está entendendo? Antes da obra do Senhor, ela vier para te abraçar, ela vem para confrontar, para saber se você realmente quer viver os mandamentos de Cristo. É a palavra que confronta, é a que liberta. Porque muitas vezes nós estamos procurando, irmão, viver uma vida só de emoções. Então chega de viver uma vida de emoções. Chegou a hora de viver uma vida realmente de verdade com o Senhor. Porque muitos de nós fazemos do tema perdão um sentimento. Eu não senti de Deus de perdoar. Perdão é atitude. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo no meu coração, eu vou ser falso. Não é assim que muitos falam? Perdão é uma tomada de decisão que você sabe que é o melhor caminho para a sua vida. Nós é que decidimos perdoar. Você que toma uma decisão. Poxa vida, eu fui atingido e eu estou aqui ferido. Chegou a hora de você decidir perdoar. Chegou a hora de você liberar o perdão. Você acredita que o perdão, ele é maior do que o ódio? Sim. Porque o perdão, ele traz cura, restauração. O perdão, ele é uma faxina na alma de uma pessoa. Quando, de fato, eu deixo o ressentimento, eu estou me libertando de muitas coisas que estava destruindo a minha vida, estava me consumindo. Se pararmos para analisar, não sei como é que está o coração de cada um aqui hoje, mas quantos impedimentos no mundo espiritual há em nossas vidas pela falta do perdão. Muitos de nós estamos com a vida amarrada porque não decidimos perdoar, decidimos alimentar o ódio. Então a vida espiritual,
Você pode ouvir vários sermões que você vai chorar, você vai se emocionar, você vai entender, mas enquanto não houver o perdão, a tua vida continuará amarrada. Um certo missionário, ele pregou em muitos lugares e ele fez uma pesquisa mesmo, e ele falou assim, que o pecado mais cometido por cristãos é o pecado da mágoa. Se eu perguntar aqui, quem está com a mágoa no coração, muita gente, né, aqueles que têm coragem de falar, ia falar, eu, mas não quero que você se manifeste. Mas se eu te perguntar aqui agora, você precisa responder para você, há uma mágoa aí no teu coração? De repente você já vai lembrar de um certo indivíduo, de um parente, de um colega, de um amigo. De repente você está aqui com o teu coração magoado, mágoas que você carrega lá do teu passado, pessoas que se você vê ela hoje, pode ser que você avance ou fale algumas coisas para ela. Não sei qual é a tua reação. Então o pecado da mágoa, irmão, ele tem gerado de uma forma gigantesca no meio dos cristãos. E nós não estamos sabendo como tratar. Eu tenho que buscar em Deus uma terapia para que eu possa aprender a perdoar. Qual é o intuito, espiritualmente falando, dessa terapia no Senhor? É eu tratar todos os problemas emocionais que eu estou vivendo, os meus comportamentos, a minha vida psicológica. Eu tenho que procurar refletir, olhar o problema e falar assim, eu preciso resolver esse problema, há uma solução, encontrar um meio como lidar com essa dor, com essa decepção, encontrar o caminho. Mas sabe o que a gente faz, irmão? A gente se cala. O silêncio nunca foi sinônimo de perdão. Pastor, eu estou vendo umas coisas aí, está me entristecendo, mas eu fico só calado. Quem disse que você vai vencer dessa forma? Você está carregando várias frustrações dentro de você. Você tem que falar isso para Deus. A sua terapia com o Senhor é justamente isso, é você falar para Deus. Coloca aqui no telão rapidinho, por favor, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou pedir à igreja que leia, por favor. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Sete. Olha aí o caminho da terapia. Não estejais inquieto por coisa alguma. Pastor, está me incomodando, estou inquieto por isso, nada está fluindo. A falta de perdão, irmão, não, vou falar para os líderes aqui, pastores, obreiros que estão aqui hoje. Tem muita coisa que você não está colhendo pela falta do perdão. Um determinado pastor um dia fez da seguinte forma e contou um testemunho, que ele estava cheio de tristeza com um obreiro que ele tinha, que não estava fazendo um trabalho direito, e ele estava acarretando muitas tristezas. E ele um dia começou a indagar a Deus e falou assim: Senhor, nada mais está acontecendo, as coisas não estão fluindo, não ganho mais uma alma para Jesus, não estou colhendo mais um fruto da tua obra. Até que um dia um determinado pregador foi lá e falou sobre perdão. Depois que terminou aquele sermão, o pastor ele fala assim para o diácono fulano de tal: vem aqui à frente.
E o diácono, o período que ele veio da porta até a frente, o pastor foi desabafando e falando assim: ó, eu estava com muita tristeza, porque eu via isso estava me incomodando. E ele começou a abrir o coração, foi abrindo o coração, ele abraçou aquele obreiro, eles se retrataram, pediram perdão. Depois daquele momento, sabe o que aconteceu? 10 almas para Jesus. O que ele não estava colhendo, colheu a partir do momento que ele derrubou um grande impedimento, que ele sabia que estava errado, mas ele não sabia como lidar com a situação. Para você entender que a falta de perdão, ela trava nas nossas vidas, mesmo nós temos os maiores conhecimentos, mesmo ouvindo pregações poderosas. Por isso que eu falo, é uma decisão. Nessa noite, o meu intuito com essa palavra é que hoje venhamos sair daqui decididos a perdoar, ter esta atitude. Pastor, mas a pessoa mora longe, liga para ela. Pastor, não tem como ligar, manda uma mensagem, manda um WhatsApp para ela. Faça alguma coisa, faça uma videochamada e fala assim: me perdoa, eu quero viver em comunhão com você, eu quero morar no céu também com você. Está entendendo? Obreiro, líder, pai de família, mãe de família, muita coisa está travado na tua vida porque não libera perdão. E nós ficamos camuflando de alguma forma. Não, é só uma tristeza, sabe? A gente faz muito isso, todos nós somos imperfeitos. E aí nós não temos essa direção. Olha só, Filipenses deixa claro, 4, 6 e 7, que você não esteja inquieto por coisa alguma, antes as tuas petições em tudo deve ser conhecida para Deus através de súplicas, orações. É falar: Deus, eu estou magoado, eu não consigo liberar perdão. Quando eu olho aquela pessoa, a vontade é ver o mal dela, Senhor, mas a tua palavra me ensina que se eu fizer isso, Senhor, se eu desejar isso, eu não sou um filho teu. Então, Senhor, como servo do Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, a minha falta, e peço a tua ajuda, Senhor. Me ajuda a tomar a decisão de perdoar esta pessoa. Não adianta, meu irmão, você falar que fez oração, que fez propósito, fez campanha, pregou, aconteceu, se o teu coração está cheio de ressentimento. Esse não é o evangelho do Senhor. Por isso que eu tenho que falar para Deus tudo o que eu estou sentindo, tudo o que está passando dentro do meu coração. Olha o que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Você entende a importância de falar? Esse teu silêncio não vai te ajudar. Abre a tua boca e fala para Deus: Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu estou desejando isso, e eu sei que a tua palavra me confronta e mostra que eu não devo fazer desta maneira. Guarda o meu coração, guarda os meus pensamentos no Senhor, para que eu possa amar Ele, para que eu possa ajudar Ele. Aleluias. Está entendendo aí, meu irmão? No texto que nós lemos, Colossenses 3,13, a primeira parte fala assim: sempre teremos queixas uns com os outros, certo? Alguém aqui já teve queixa, né, irmão? Sempre tem, não tem? Sim ou não? Então, o versículo deixa claro: sempre teremos queixas uns com os outros. Os melhores amigos têm. E quando você não tem uma afinidade? O crente desentende. Não somos perfeitos. Olha o que diz em Atos, por favor, Atos capítulo 15, versículo 36 ao 41. Eu vou ler aqui um pequeno texto. Irmão, esse texto que eu li, eu me aprofundei um pouco mais nele, e dava para fazer outra pregação só nesse texto. Só que eu vou só dar um pequeno exemplo, e eu vou trazer uma pregação dentro desse texto numa outra oportunidade. Mas olha só o que diz Atos 15, 36 ao 41. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades
em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, e confirmando as igrejas. Aqui nesse texto, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. A pessoa que menciona esse texto, ela não deixa claro quem estava errado. Ela não mostra se Paulo tomou a melhor decisão, se Barnabé tomou a melhor decisão. Ela só narra a história. Então aqui não há um partido de quem se sobressaiu. Mas eles desentenderam. Por quê? Por que eu falei que dá para a gente fazer uma pregação? João Marcos, ele pode ser de inútil a útil. Paulo, ele era aquele cara mais guerreiro, aquele que colocava a causa em primeiro lugar, que não tinha tempo ruim. Então ele falou assim: Barnabé, nós vamos voltar lá naqueles lugares onde nós fizemos a obra missionária, onde abrimos igrejas. Vamos voltar para ver como é que está os irmãos? Ele falou assim: vamos, mas eu quero que João Marcos vá com a gente. Aí ele falou: não, ele não. Por que não? Não, porque lá atrás, numa obra que nós fizemos, ele desertou, não quis ir. Então, ou seja, na visão de Paulo, o cara que é covarde não tem vez não. Errou com ele uma vez só. Entenderam? Mas Barnabé, um cara mais cheio de empatia, um cara que já se coloca no lugar do outro. Poxa vida, mas vamos dar uma oportunidade para ele? Não. Ele não vai. Vai. Foi isso. Ele vai. Barnabé falou assim: ele vai. Paulo: não, ele não vai. Vai, não. Vai, não. Você está entendendo? Você entendeu aí, irmão? Eles eram amigos. E segundo a história, Barnabé foi o cara que ajudou Paulo na sua conversão. Paulo, quando fez uma aliança com Jesus, o povo não acreditou não. Paulo, o Saulo lá que perseguia a igreja, esse aceitou Jesus? Não acredito não. Eu acho que ele está fingindo que aceitou, para se infiltrar e perseguir a gente. E aí Barnabé chega um cara, né? O cara da consolação, aquele cara, não, ele realmente, foi através de Barnabé que falou um pouco para Paulo, e trouxe ele para perto, e apresentou ele aos irmãos: olha, é crente, ele não está aqui infiltrado não, ele é servo do Senhor. Naquele momento, Barnabé poderia lançar na face de Paulo e falar assim: poxa vida, Paulo, eu que te ajudei lá atrás, cara, hoje tu está aqui por causa de mim. Não é isso que muita gente faz na igreja? Sim ou não? Lança em rosto o que um dia você fez. Barnabé não fez isso não, irmão. Barnabé, ele acreditava que um dia João Marcos ia ser útil. Então, se a gente olhando por esse lado, nós fala assim: então, pastor, eu estou com o Barnabé. Quem está com o Barnabé aí? Mas aí Paulo olha assim: não, poxa vida, no momento que nós mais precisamos, o cara saiu. Ele disse que ia e de última hora sai. Não é ruim, né, irmão? Quando você, os varão aí que vai jogar um futebol, tá certinho, aí uns 5 falta. Poxa vida, o cara falou que ia, não vai. Vamos ter que jogar golzinho? Não é assim? O cara fica indignado. As irmãs que marcam aí para fazer alguma coisa, um social, estava tudo certo na casa da irmã. A irmã de última hora fala assim: não, aqui não vai dar mais certo não. Poxa vida. Então nunca mais a gente vai fazer na casa dela. Não é tipo isso? Paulo estava com esse sentimento: não, o cara é fraco, eu não acredito nele não. Mas porque ele tinha uma causa, a obra. Porque para Paulo as coisas tinham que ser certinho para Deus. Barnabé também queria certinho para Deus, mas ele era aquele cara mais misericordioso. Mas a Bíblia fala que os dois nesse momento se separam. E aí Barnabé fala assim: então João Marcos vai fazer a obra comigo. E aí Silas: não, fechou. Não, Paulo falou: fechou, então Silas é comigo.
e assim seguiram caminhos diferentes. Se a gente for olhar o que tanto Paulo pregou, falando sobre a unidade da igreja, é até estranho, né, irmão? Você está entendendo o que o texto nos traz uma reflexão? Por isso que o texto aqui não dá razão para ninguém. Ele mostra um episódio que aconteceu. Então, se dois amigos de infância ou uma situação como essa, nesse texto, glória a Jesus. Ei, som. Se nesse texto a gente observa que houve esse atrito, querido, quantas decisões a gente toma num momento de cabeça quente. Esse é o momento que eu quero convidar você a refletir. Fecha os teus olhos, você sentado mesmo, fecha os teus olhos. Quem está me vendo, diga amém. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Reflita agora. Verifique o que está pendente aí na tua vida. Na sua vida aí, o que está pendente? Lá dentro da sua casa, com a tua família. Verifique o que está pendente. No meio da parentela. Verifique o que está pendente aí lá no teu trabalho. O pessoal do curso, do colégio, lá da sua faculdade. Lembra aí o que está pendente. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, essa aí é uma patricinha metida. Você vai ter que se retratar com ela. Ah, esse cara quer ser demais. Ah, essa professora endemoniada. Você vai ter que se retratar. Você está entendendo? A gente olha para as pessoas e começa a tirar as nossas conclusões e começamos a falar contra ela. Detonamos aquela pessoa. Isso está nos confrontando, é eu e você, irmão. O que lá no teu passado você ainda não conseguiu liberar perdão para aquela pessoa que te fez tanto mal? Seu pai, de repente ele não foi o pai esperado, é sua mãe, foram os seus irmãos. Alguma coisa que gerou lá no seu passado, mas até hoje dói. Por que está doendo? Porque não houve o perdão. Aleluias. Trabalha Espírito Santo nesse momento em cada coração. Trabalha nesse momento, Senhor. Aquela pessoa que você falou tanta coisa ruim para ela. E nunca mais você olhou para ela, nunca mais você falou com ela. Você passa às vezes, até topa na rua, onde quer que seja. Mas você vira o caminho. Essa é a nova vida em Cristo que você decidiu viver? Não, não é essa a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo é diferente. Desentendimento sempre nós vamos ter. Pode abrir os olhos. Então não vou aprofundar aqui no texto de Paulo e Barnabé, eu vou trazer uma pregação nesse tema. Mas só para vocês entenderem que eles dois ali tiveram uma divergência. Seguiram caminhos. Mas se nós formos olhar em outras cartas de Paulo, a gente percebe que os dois ficaram tranquilos. Seguiram alguns caminhos diferentes, mas ficaram em paz. O que eu posso trazer aqui? Vou falar sobre denominações. Nós somos o Ministério Nova Unção, a qual eu sou o pastor desta igreja. Tem outras igrejas aqui, que eu tenho alguns colegas pastores, a qual eles têm um ritmo diferente, e eu não tenho que atingir ele ou ir contra ele. Não, eu não posso fazer isso. Eu posso ter uma boa amizade com ele, respeitando a visão teológica dele, ele respeitando a minha. Eu não preciso entrar em guerras teológicas. Tem pessoas que nos atingem bastante aqui na região, por causa desse momento que vocês estão vendo aqui. Isso ali é uma discoteca, e ali é uma boate, falam muitas coisinhas. Só que, sabe o que eu faço? Mesma coisa, não ouvi nada. Eu acho até engraçado. Isso ali não é igreja não. Mas você que está aqui hoje, você está ouvindo a verdade. É a igreja. E você está ouvindo a verdade. Ah, o pastor de lá deve ser louco. Estou aqui.
louco por Jesus. Você está entendendo? Eu não tenho que pegar isso e ficar, todo mundo que está falando mal de mim aí, vai para o inferno. Não, não tem que fazer isso não, meu irmão. Minha briga não é contra o carne e sangue, não. Minha batalha é espiritual. Eu não posso passar na frente de uma denominação que tem um estilo diferente e ficar criticando eles, não. Eu tenho que respeitá-los. Eu tenho que respeitá-los. Eu tenho que amar em Cristo Jesus. Eu não tenho que ficar com guerrinha, não. Então, se você aqui nessa noite está aqui, você faz parte desta igreja, se você vê alguém falando mal do ministério, corte esse tipo de conversa. Não queira atingir a igreja dele, porque senão a gente vai ficar do mesmo grupo, se rebaixando a níveis de coisas que não convém. Esse tipo de discussões, corta. Deixa a pessoa falar, deixa ela falar o que ela quiser. Corta esse assunto, não dá espaço, ponto final. Fica todo mundo em paz e amigo, e vai todo mundo para o céu. Naquele grande dia, fala assim, rapaz, tu está aqui? Estou. Rapaz, eu pensava que tu não ia porque tu apagava as luzes da tua igreja. Pois é, e eu pensava que tu também não ia porque você deixava acesa. Mas nós estamos aqui, glória a Deus. Você está entendendo? Rapaz, e você usa barba, a minha não podia. E você veio assim com barba? Eu, rapaz, e tu sem barba? Você está entendendo? Poxa, o teu cabelo é diferente, o meu é diferente, o meu é social, o seu é degradê. Eu não tenho que entrar nessas coisas, você está entendendo? Mas você está entrando em umas guerras desnecessárias. Pastor, eu estou ferido porque a pessoa disse que eu vou para o inferno, porque eu uso calça, porque eu uso esmalte, porque eu corto o cabelo assim, porque eu fiz assim. Pare com isso. É Jesus que salva. É Jesus que liberta. Se Jesus falar para mim assim, olha Jefferson, a partir de hoje você não usa mais terno, porque eu quero te usar de uma forma diferente. Você pode ter certeza que eu não uso mais não. Porque eu quero alcançar algumas pessoas e dessa forma que tu for, pode assustar. Se ele falar isso comigo, eu vou diferente. Se ele falar assim, pode ir de bermuda, eu vou. E aí? Ai não, Senhor, mas o que vão dizer? Mas Deus tem um propósito comigo. Você está entendendo? A chamada. Vai ter desentendimentos? Vai. Mas eu tenho que saber lidar com isso. Mas sabe qual é o nosso problema? Qual é o problema, infelizmente, dessa geração? É que tudo vem para o coração, cria raiz e gera os ressentimentos. Por que está todo mundo ferido da alma? Porque qualquer coisinha já está chorando. O pastor falou umas verdades para mim. Poxa vida, nunca ninguém falou desse jeito assim para mim. Sabe por quê? Hoje as pessoas querem fugir da verdade. E quando alguém fala a verdade, mesmo com todo carinho, as pessoas se ofendem. A verdade é que liberta, você crê nisso? A verdade é que transforma, a verdade é que cura. Eu poderia muito bem trazer aquele sermão, meu irmão, que vai emocionar você. E você falar assim, nossa, esse pastor é o cara. Mas eu quero que você saia daqui hoje falando assim, esse Jesus que esse pastor serve, ele é o melhor para mim. Ele me alcançou. Você está entendendo? A estrela aqui é Jesus. Por que é necessário perdoar? Quem fez uma aliança com Jesus, diga amém. Está aí a resposta. Por que é necessário perdoar? Porque eu decidi servir, seguir os mandamentos do mestre dos mestres, que é Jesus. Eu decidi, Senhor, a partir de hoje eu quero fazer uma aliança contigo, viver os teus propósitos, viver a tua palavra. Na primeira oportunidade que você tem de perdoar, você faz o quê? Não perdoa. Porque nós sempre temos uma justificativa. Pastor, é porque você não entende, pastor. O que ele fez, ninguém perdoa, só Deus mesmo. É isso que a gente diariamente fala. Vamos lá. Eu quero ler aqui um texto em Gênesis, capítulo 41, versículos 50 ao 52. Gênesis 41, versículos 50 ao 52. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. E nasceram a José 2 filhos,
E antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filho de Potifera, sacerdote de On, e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vou ler também em Atos, capítulo 7, versículos 59, versículos 59 e 60, que diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. 2 servos de Deus. Aqui José do Egito, foi um cara que, por ter um chamado, gerou inveja no coração de seus irmãos de sangue, irmãos. E ali tentaram matar, depois desistiram, venderam. Poxa vida, era um momento de revolta. Mas ele foi tão fiel a Deus, em toda a sua forma de viver, que Deus prosperou ele numa terra de aflição, de angústia, onde caluniaram ele. E ele permaneceu fiel a Deus. Sabe o que acontece hoje, irmão? Eu me enquadro nisso. Sabe o que acontece hoje? É que nós sempre queremos dar força mais à causa do que aquele que resolve a causa. Você pega a sua dor e você dá muita força a ela e fica: pastor, é porque essa angústia, pastor, não sai de jeito nenhum. É como se a sua fé não existe em Deus. José era para ser o cara mais deprimido da face da terra e falar assim: poxa, meus irmãos me venderam, hoje estou aqui, fui preso, tudo que estava acontecendo. Ele poderia falar assim: poxa Deus, estou sendo fiel ao Senhor. Aquela mulher tentou contra mim, ela tentou, me pegar para que eu pudesse ter relação com ela, mas eu não quis, e ela levantou uma calúnia contra mim e me prenderam. Ele estava aflito. Sabe o que eu acho lindo? Que depois que Deus começa a fazer toda a obra na vida dele, e aí ele tem filhos, e aí ele já tinha decidido, quando ele decide colocar o nome de Manassés, Deus me fez esquecer. Você está entendendo o mistério de Deus aí? Quando você colocou aí o nome do seu filho, foi por alguma coisa? Não. Por exemplo, meus 2 filhos é Daniel e Isaac. Tem um significado para nós, particularmente, tem sim, muito. Por isso que foi Daniel e Isaac. Então ele colocou Manassés. Deus me fez esquecer de todo o trabalho. Ou seja, antes de acontecer o momento do perdão, ele já tinha colocado o nome do seu filho Manassés. Tipo, eu já decidi perdoar mesmo por todo o mal que estou passando. Já estava no coração daquele homem, e quando ele tivesse a oportunidade, ele queria abraçar. O que eu acho lindo é que ele poderia naquele momento fazer de seus irmãos escravos. Ele poderia naquele momento falar assim: não serve mais. Olha, hoje eu estou aqui, só estou abaixo aqui do rei, sou o segundo. Se eu quiser fazer o que eu quiser com vocês aqui, eu faço. Mas sabe o que eu acho lindo? É porque ele deixa o dono da causa, o Senhor dos senhores, resolver tudo por ele. Ele decide o quê? Abraçar. Ele estava morrendo de saudade, ele esqueceu de todo o mal que fez. Olha a palavra de um homem de Deus: se todo o mal que vocês não tivessem feito a mim, esse momento de aflição que nós estamos passando, jamais eu poderia ajudar vocês. Você está entendendo o que Deus faz, irmão, na vida de uma pessoa que decide servi-lo? Ele usa uma situação ruim e ainda fala: olha, hoje eu posso ajudar vocês, porque está uma escassez em toda a província, mas estou aqui. E todo o mal foi revertido em bem, justamente com um propósito de ajudar vocês. Mas sabe o que hoje algumas pessoas fazem? Está na bênção, né? Agora os meus inimigos têm que me aplaudir. Esse é o Deus dos deuses?
Agora eles vão morder a língua. Quem queria o meu mal. Irmão, eu não acredito nesse tipo de evangelho. Eu não acredito nesse tipo de teologia de vingança. Eu prefiro 1000 vezes a misericórdia do que a justiça. Porque se Deus fosse fazer justiça sobre nós, ai de nós pecadores. Nós queremos justiça. Deus, Ele me fez o mal, a minha família, faz justiça. Não é isso que a gente quer? Por que não? Senhor, tenha misericórdia desse pobre pecador. Não foi assim que Estevão fez? Está lá Estevão, ó, levando pedrada. Meu irmão, não é pedrinha não, viu? E era para matar mesmo, não é à toa que ele morreu. Era pedra. E você acha que quando uma pessoa quer matar alguém, ela vai mirar onde? Na cabeça, não é isso? É para matar. Um camarada desse, vendo todo mundo apedrejando ele, e ainda fala assim: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo o que é uma pessoa cheia do Espírito de Deus? Quem decide hoje ser cheio do Espírito de Deus? Eu sei que é difícil dar aquele glória com aquela euforia, mas é porque não é fácil, mas é possível. Ser cristão é isso, querido. É muito fácil só eu querer ser pregador de fogo, cantor de fogo, querer ser aquele crente zoadento. Na primeira oportunidade que eu tenho para perdoar, eu fico: Deus vai matar, porque Deus me mostrou, porque Deus me revelou, você vai ver, seu filho das trevas, não sei o que. É esse o tipo de cristão que Deus faz? Eu não acredito nisso não. Ah, pastor, mas é porque o profeta lá atrás ele fez isso. Mas o que Jesus nos ensinou? Em que momento você vê Jesus cheio de ira? Em que momento você vê Jesus cheio de coisa? O único momento que Jesus tirou, fala aí que os irmãos que é bom de Bíblia. No momento de quê? Estava as pessoas querendo fazer a casa do seu comércio, né? Um monte de gente ali. É o único momento. Aí você vê Jesus com os pecadores, todo mundo indo lá apedrejar a prostituta. Jesus aparece em cena naquele momento e, opa, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Não é isso? Quem não tem pecado, quem nunca errou, quem nunca falhou. Mas às vezes a gente fica assim: não, pastor, mas é porque tem diferença, meu irmão. Todos nós seremos julgados por Deus, mas nós estamos querendo ser deuses na terra. Cada um quer ser Deus aqui. Porque alguém lhe fez o mal, você quer o mal dele também. Eu acredito num Jesus, meu irmão, que restaura, que cura, que liberta. Eu acredito num Jesus que transforma, esse Jesus que eu decidi servi-lo. Mas nós estamos deixando as nossas raivas, os nossos rancores tomar de conta, e ainda pegamos a Bíblia e usamos em cima disto. Deus sabe quais são as intenções dos corações aqui nesta noite. Toda vez que eu pego essa palavra e fico usando ela para atingir pessoas, no sentido de querer ver o mal dela, meu irmão, Deus há de cobrar de mim. O sentido aqui é atingir os nossos corações para uma libertação, uma mudança de vida. E eu vejo 2 homens tendo atitudes diferenciadas, liberando perdão. Ainda no texto que lemos, Colossenses 3,13, fala assim: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdão é uma necessidade. Irmão, assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também. Quantos de nós aqui já teve vários pecados aí, até hoje? Diga amém. Você se sente perdoado por Deus, sim ou não? E foi uns pecados aí bem, né, irmão? Você fala assim: meu Deus, só o Senhor mesmo para me perdoar. Quantos pecados graves você não fez aí, irmão? Quantas mentiras, quantas coisas, quantas infidelidades, quantas vezes fomos hipócritas, quantas vezes a gente não está pecando aí, quantas vezes a gente não liberou palavras negativas, palavras pesadas,
fizemos muitas coisas erradas. Aí, o engraçado é que nós temos diariamente esse tipo de falhas. Mas quando alguém lhe faz um mal, ou alguém que você ama, você não se coloca no lugar dela. Porque assim como um dia você decepcionou alguém, de repente aquela pessoa te decepcionou e você não quer liberar perdão. Quantas vezes a gente decepcionou a Deus e nós vamos lá, Senhor, me perdoa, Pai, né? E Deus não perdoa? A gente não se sente perdoado. Parece que um fardo saiu de cima da gente, porque você se sentiu abraçado pelo Senhor. Mas quando temos a oportunidade também de dar perdão a alguém que está se sentindo incomodado, poxa, eu feri o pastor Jefferson, pastor me perdoa, pastor, não consigo dormir, assim. Meu irmão, você está perdoado em nome de Jesus. Está tudo certo aqui, vai estar tudo certo aí. Vamos viver junto para a glória de Deus. Cadê os corajosos que vai fazer isso aqui? Perdoar assim como o Senhor vos perdoou. Poxa, pastor, está difícil, viu? O Senhor pegou pesado hoje. É porque Deus te ama, Deus me ama. Ele quer te ver crente, convertido e não convencido. Você está entendendo o que Jesus faz com a gente? Eu já tive muitos desafios para perdoar já, meu irmão. Já fiquei ressentido já. E quando eu não conseguia, eu entrei em propósito de oração. Conto esse testemunho sempre aqui. Eu tinha que crucificar a minha carne mesmo. Entrei aqui na igreja uma vez, meia-noite. E falei, Senhor, vou sair daqui meio-dia. Só na água. De meia-noite ao meio-dia. Sem grudar o olho. Orando, cantando. Orando, cantando. Orando, cantando. Senhor, me ajuda a perdoar aquele camarada, Senhor. É difícil aquele cabra, Senhor. Me ajuda, Senhor, eu não consigo perdoar ele. E Senhor, ele também não quer perdoar eu não, Senhor, ajuda ele, toca no coração dele também. Meu irmão, quando eu terminei esse propósito do jejum, da oração, e eu falei tudo que estava aqui dentro, meu irmão. Cheguei em casa, só o caco. Deitei. Dormi. Vim para o culto. Cheio da unção. Eita glória. Quando, meu irmão, você está entendendo? Quando foi 2 semanas depois, essa pessoa que nós tínhamos barreira, ela chegou até mim e falou assim, pastor, eu até levei um susto, porque era uma rixa de quase 2 anos. Pastor, eu olhei assim e nem acreditei. Falei, será que ele quer brigar? Falei, ixi, agora? Há muito tempo eu não brigo. Ou melhor, nunca briguei. Vou lembrar do tempo que eu e o pastor Max, quando éramos crianças, somos irmãos, né? Brigávamos, pequenininho. Falei, poxa vida, eu tô fraco hoje. E ele chegou em mim e falou assim, pastor, estava na igreja, pegando o pão e o cálice para participar da Santa Ceia. E na minha mente veio você. Eu falei, quando foi isso? Há 15 dias atrás. Que dia? Num domingo. Domingo eu estava aqui na igreja, de meia-noite a meio-dia. Toca no coração dele, Senhor. Toca no coração dele, Senhor. Toca no coração dele. Meu irmão, você não sabe o quanto foi libertador esse momento. Eu falei, é sério mesmo, irmão? Você não está de gracinha, não? Sério? Peguei da mão dele, dei um abraço nele. Aquela barreira se quebrou para a glória do nome de Jesus. Tem hora que a gente não vai conseguir, mas tudo tem um jeito, é oração. Se eu encontrei um meio que era orar 12 horas sem parar, falando a mesma coisa, eu acreditava que o Espírito Santo ia tocar no coração dele, ia me preparar também para nós vivermos em paz, e assim aconteceu. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Obrigado, Senhor, por essa unção maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por essa nuvem de glória sobre este lugar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. As algemas estão sendo quebradas.
Olha o que diz também, Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você está entendendo aqui, irmão, o que Pedro era um cara meio bruto, não era, irmão? Era, né? Era um cara meio, então ele tinha umas rixas por aí. Você pode ter certeza. O cara perguntar quantas vezes, você pode ter certeza, meu irmão, que ele tinha uns embaraços na vida. Então ele fala assim: Senhor, mas até quantas vezes? Aí Jesus, ele faz de uma forma proposital, bem exagerada, 70 vezes 7. Aí tipo, poxa, eu pensei que era só até 7. Mas é 70 vezes 7. Meu irmão, quem é que alguém já, no decorrer do seu dia, já foi mais de 7 vezes aí, te enchendo o saco, você vai falar assim: pastor, até umas 3 vezes. Pastor, meu limite é 3 vezes. Tem gente que é assim, né? 3 vezes. Na 4ª vez não tem mais esse negócio, não. Pastor, eu dou a primeira chance, segunda, terceira, já era. Vou dar um exemplo aqui, está aqui o irmão Francisco aqui. Aí eu chego e faço uma coisa ruim para ele. Aí eu: ô irmão Francisco, de igreja, quero pedir perdão aqui, que eu falei mal do irmão Francisco. Aí ele vai falar: está perdoado, pastor, né? Aí semana que vem eu estou aqui de novo: igreja, eu quero pedir perdão aqui para o irmão Francisco. Aí os irmãos até: amém, todo mundo erra a 2ª vez. Aí lá vem a 3ª: igreja, esse irmão está de brincadeira, eu quero pedir perdão para o irmão Chiquinho aqui, né? 4ª vez: igreja, meu Deus, que é isso? Não é assim que você fica? De novo? Agora eu quero te perguntar: e o nosso Deus, que todo dia escuta eu e você? Ô Senhor, perdoa, Pai, porque eu quis esganar aquela pessoa. Está perdoado, meu filho, não esgane ela. Ô Senhor, eu tive vontade de esganar outra pessoa. Está perdoado, meu filho, não esgane ela. Já pensou, meu irmão? Então eu falo assim: ó, chega, para com isso, cova. Já pensou? Porque a gente é desse jeito, irmão, a gente não tem paciência. Temos que ser longânimo. Temos que de fato liberar perdão. Então não importa quantas vezes for, eu tenho que perdoar. Não importa quantas vezes, querido, alguém te fizer um mal, você tem que perdoar. O problema é que nós estamos limitando até onde alguém pode falhar ou não comigo. E esse é um grande problema de todos nós. Nós colocamos limite. E aí é onde eu tenho que ter um grande desafio. Beleza, pastor, entendi aí os 70 vezes 7. A partir de hoje, pastor, não tem limites para perdoar. Glória a Deus. Aí de repente você fala assim: pastor, eu quero pedir perdão diante de toda a igreja. Aí lá vem o irmão: irmãos, eu quero aqui pedir perdão, porque eu falhei, eu errei, fui infeliz com minhas palavras. Mas é o seguinte, não vai pensando que é do jeito que vocês querem, não, viu? Opa, isso é perdão? Meu irmão, até para pedir perdão, eu tenho que ter cautela, eu tenho que ir com cuidado. Olha o que diz Lucas 17, do 3 ao 5. Lucas 17, versículo 3 a 5. Olhai por vós mesmo, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta a nossa fé, porque, Senhor, não conseguimos. Tipo isso: Senhor, não dá fé, porque está difícil esse sermão aí. Senhor Jesus, é isso mesmo? Então, esse texto aqui, versículo 3 ao 5 de Lucas 17, se você quiser anotar aí, é onde eu tenho que ter cautela. Olhai por vós mesmos, eu tenho que tomar cuidado, como eu vou falar, como eu vou pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão, meu irmão, na humildade. Mas tem gente que fala assim: eu até entendi a mensagem do pastor, aí eu vou lá e mando um torpedo, uma mensagem, um SMS, um monte de coisa. Mas é o seguinte, viu? Se fizer, não, o pastor falou que não tem esse negócio, não, é direitinho. Me perdoa, a partir de hoje vai ser diferente. Nosso relacionamento vai ser restaurado para a glória de Deus. Amém?
Você está entendendo, irmão? Você não tem que chegar cheio de razão não, porque ninguém tem razão na história. Você não tem que chegar cheio de soberba, cheio do eu, de achar porque que você foi pedir perdão. Tem que ter cautela da forma de se expressar. Eu não posso ficar, meu irmão, deixando as coisas para depois. Quando fala assim, repreenda o teu irmão. Eu não tenho que ficar escondendo as coisas debaixo do tapete. Não, irmãozinho, tá de boa. Ô irmão, eu senti que você... Não, tá tranquilo. Não é assim que tem umas pessoas que fazem? Meu irmão, vira o irmão as costas, se endemoniado. Mas não vou falar nada não, porque sabe, eu não quero rixa não. Mas o coração já era, já pecou. Se ele está fazendo alguma coisa que está entristecendo o teu coração, você tem que falar. Olha, pastor, o senhor fez uma brincadeira comigo que eu me incomodei, eu não gosto dessas brincadeiras. Opa, fechou, a partir de hoje não faço mais. Você está entendendo? Porque eu não sei. Aí de repente eu te feri e não estou sabendo. Mas tem pessoa que vai escondendo debaixo do tapete e deixa assim mesmo. Você tem que falar o que está incomodando, você tem que se expressar, porque se você não se expressar, as coisas não vão se resolver. Olha o que diz também Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeiro ponto aqui. Pastor, eu estou com um problema com o irmão. E por que tu veio foi em mim? O que a Bíblia fala aqui? Você está com um problema com o irmão. A Bíblia fala aqui no primeiro versículo. Repreenda entre ti e ele. Se ele te ouvir, resolveu. Meu irmão, você está com um problema com um irmão, com alguém, aqui na igreja, fora, aonde quer que seja. Não é no pastor que você tem que ir, não. É no irmão. É na pessoa. Vai resolver com ele. Mas não. Tem que vir no pastor. O primeiro passo não é o pastor aqui. O primeiro passo é na pessoa que está causando a dor. A pessoa que te feriu alguma coisa. Você tem que chegar a ela. Aí você está com um problema com a pessoa lá no teu trabalho. Pastor Jefferson, é o seguinte, tem uma pessoa que endemoniada no meu trabalho, sabe? Não, você não tem que falar isso para mim, não. Você tem que falar assim, poxa, eu tenho que resolver com ele. O pastor lê um versículo lá na igreja que fala assim, é entre eu e meu irmão. Mas não, irmão. Eu quero é que todo mundo fica sabendo mesmo. Facebook, Instagram, status, Twitter, e assim vai. Seu endemoniado, filho de Baal, seu profeta do inferno. Não é assim? Eu não entendo. É só entre você e aquela pessoa, meu irmão. Não precisa publicar para ninguém. Você está entendendo qual é o nosso problema hoje? Aí ainda aparecem umas pessoas que ainda sem noção ainda vai comentar. É assim mesmo. Mas Deus é contigo. Que Deus? Dá vontade de rir. Que Deus? O Deus da carne? Pode ser. Mas o Deus que eu conheço, Ele me ensina aqui um caminho. Vai no seu irmão, é só você e ele. O problema é você e ele. Essa DR é você e ele, meu irmão. Beleza, pastor, fui até ele. Mas ele não aceitou. Vamos continuar o versículo, né? 18, capítulo 18, versículo 15 ao 17. Mas se não te ouvir, leva ele contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunha toda a palavra seja confirmada. Poxa vida, pastor John, pastor Marcos, o irmão lá não quer me perdoar. Vamos ali comigo? Bora. Ó, irmão Francisco, eu de novo aqui. Aí o Francisco fala assim, ó, pastor, já é a 5ª vez, não dá não. Beleza, testemunha. Eles estão cientes. Continuando o versículo. E se não as escutar, dizer à igreja. Aí sim. Se quiser até postar, viu? E dizer à igreja. E se também não escutar, a igreja considera como um gentil publicano. Seguiu essa trilha? Não deu certo? Você está livre da culpa. Tem muita gente que agora respirou fundo.
Poxa, pastor, já fiz tudo isso aí, ele não quer me perdoar. Mas você vai desistir dele? Você vai deixar de orar por ele? Não. Você fez todo esse caminho, pastor, eu nem sabia. Estou sabendo agora. Então, quando você chegar em casa, você vai meditar nesse texto de Mateus 18, versículo 15 ao 17. A igreja está ciente, ele não quis. Por que ele é comparado a gentio? Eu até busquei mais para falar com mais propriedade para vocês. O gentio é aquele que não confessa a fé cristã. É tipo um pagão, idólatra. É uma pessoa que ele não tem os nossos hábitos cristãos. Ou seja, eu chego nessa pessoa, por exemplo, é um cristão ou não, eu tenho que entender, poxa, ele não quer saber da palavra. O publicano naquele tempo, ele tinha uma fama muito ruim. Além de ser cobrador de impostos, a fama dos publicanos era pessoas infiéis, pessoas cheias de avareza, cheias de si, que gostavam de passar a perna nos outros. Então não tinha uma boa fama. Então a pessoa que não perdoa, ele é comparado a um gentio publicano, ou seja, que não aceita essa palavra. Se alguém te pediu perdão, você não liberou perdão, vou falar pela Bíblia, você é um gentio e publicano. E assim deve ser tratado. Por quê? Como é que eu conheço a palavra e não perdoo? E eu dizer que sou filho de Deus? Não sou. Como é que alguém me pede perdão e eu falo, não perdoo? Ah, pastor, é porque a gente tem que perdoar de verdade. Então, desculpe te falar, você não é filho de Deus e você nunca aceitou Jesus como teu Salvador. Nunca. Porque o teu Salvador ensina a perdoar. E aí, dizer que aceitou é um hipócrita. Essa é a realidade. Então, se você está aí cheio de si, cheio de, porque Deus vai fazer justiça, Deus não vai fazer justiça nenhuma. Enquanto você não liberar perdão, você tem que aprender a ter misericórdia. É por isso que a vida vive amarrada, é por isso que a vida não anda, porque não libera perdão. Estou resumindo, viu? O perdão, meu irmão, não adianta você falar assim, pastor, eu libero perdão. Sabe por quê, pastor? Porque eu tenho um princípio, minha família me educou. Negativo. Eu aprendi isso com um pregador. Ele falou algo muito lindo. Perdão, irmão, perdão é obra da graça. Sem a graça de Deus eu não consigo fazer nada. Sem a graça de Deus eu não consigo perdoar. O que é a graça de Deus, igreja? É um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me ajuda. Eu não mereço, mas Ele me fortalece. Eu não mereço, mas Ele me ajuda a perdoar. A conclusão desse texto, coloca aqui por favor em Lucas, no capítulo 15, versículo 18 ao 24. Lucas 18. Lucas 15, versículo 18 ao 24. Olha o que diz. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-o depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha de se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você vê que antes dele ir ao pai, é como se ele ensaia. Poxa vida, eu fui tão ingrato com meu pai. Eu pedi toda a parte da herança que era de direito. E falei, pai, eu quero o que eu tenho de direito e tô indo fora aí, pai. O pai não fala nada, o pai vai lá e dá para ele. E ele faz tudo o que ele queria fazer na vida, irmão. Se entregou a tudo que não deveria.
E olha o que acontece. Quando naquele tempo acabou toda a riqueza que ele tinha e o lugar que ele estava uma escassez muito grande, ele não tinha mais de onde tirar para comer, ao ponto de desejar comer o que os porcos comiam. Estava na sarjeta mesmo. Ele estava num lamaçal de pecado horrível. Quando ele percebe que ele tinha tomado a pior decisão da sua vida, ele já pensa no seu pai. Mas ele não pensa em voltar como filho. Ele pensa em voltar como servo, que em outras palavras, em outras traduções, escravos. E ele fala assim: poxa, os escravos do meu pai é bem tratado. Então eu quero voltar pelo menos como um de seus trabalhadores. Você está entendendo o que é um arrependimento, irmão? O que um arrependimento faz? Ele percebe que ele tomou a pior decisão da vida dele. Mas ele só percebeu isso depois que ele perdeu tudo. Na analogia humana, a gente fala assim: esse cara merecia era pior, pastor, porque o que ele fez com o pai não faz nem com o inimigo. Não é isso que geralmente a gente fala? É isso que a gente fala. E aí ele, por saber que ele tinha um pecado de uma forma muito grave, ele ensaia ali, tipo, eu vou chegar no meu pai e falar assim: pai, não mereço ser filho, eu quero ser pelo menos um dos seus escravos. Ele começa a ensaiar, ele começa a preparar. Poxa vida, não é assim quando você vai aí fazer alguma coisa, né? Muito importante, vai fazer uma entrevista, né? Você vai para algum momento, qualquer coisa muito importante, vai apresentar aí o TCC, né? Os irmãos aí que fazem faculdade, né? Você quer fazer o melhor, né? E ele estava ensinando para poder usar as melhores palavras, para poder pelo menos ser um escravo. Mas ali, irmão, no coração dele já tinha gerado um arrependimento. Ele já tinha percebido que ele tinha feito algo muito ruim. Percebe que tem muita coisa que na tua vida ainda está travado, porque você está com medo do que alguém vai pensar. Pastor, eu pequei, eu estava na igreja, eu estava firmão, mas eu vacilei feio. E os irmãos vão me olhar estranho. O meu pastor, ele não vai olhar legal para mim. Oh, pastor, eu errei. Mas eu estou com vergonha. Mas o que eu acho lindo na vida desse filho pródigo é que mesmo sendo tão difícil, mesmo sendo uma vergonha gigantesca, ele foi. Ele estava arrependido, que ele foi. E eu acho lindo como uma pessoa que está na igreja e quando ela depois sai, mas depois ela percebe que ela fez a pior burrada da sua vida, ela fala assim: eu vou voltar. Mesmo se os irmãos me olham torto. E no texto aqui fala, irmão, no texto, capítulo 15, que o irmão mais velho lá dele ficou indignado. E tem muito irmão mais velho dentro da igreja que fica indignado. Mas você vai olhar para o irmão mais velho? Para o irmão mais antigo? Irmão, o problema é do irmão lá que ele está achando ruim. O fato é que você tem que voltar para Jesus. Alguém vai criticar, vai falar: é o preço que a gente paga. Se eu faço algumas bobagens na vida, vai ter pessoas que não vai confiar de primeiro, não. Mas eu posso reconstruir? Eu posso reconquistar a confiança, sim ou não? É difícil? Sim. Mas é possível? Sim. Com Deus tudo é possível. Mas para de pensar nas pessoas. Pense no Pai. Porque o Pai traz para perto. E o que é lindo nesse texto é que ele olhou o Pai e já logo falou tudo que ele tinha preparado. E o Pai não dá nem ouvido, irmão. Você está entendendo o que é que Deus faz? Deus não quer saber, meu irmão, como você está planejando voltar. Olha, pastor, eu quero voltar para a igreja. Eu vou querer só ser um irmãozinho na igreja. Porque eu sei que eu pequei feio, eu fui ruim com muitas pessoas, eu sei de tudo, mas eu quero ser só mais um irmãozinho na igreja e ponto. Você acha que quando eu passei o meu vale eu não falei isso? Passei um vale e eu falava assim: eu não quero ser mais pastor, eu só quero ser um irmãozinho na igreja, onde eu estou aqui hoje, pastoreando o Ministério Nova Unção. Eu tinha uns planos, Deus tinha outros. Porque Deus olhou e falou assim: toma novas vestes, toma um anel de filho, toma, vamos se alegrar, porque ele voltou, estava morto e reviveu. Você está entendendo, querido? Hoje você pode se sentir a pessoa mais morta espiritual possível aí. Eu quero falar para você que há esperança, há perdão para você. Mas você tem que tomar essa decisão. Você tem que ter essa atitude e falar assim: vou deixar esse lugar de desanimado.
Vou sair desse lugar de derrotado, de desacreditado, de achar que eu não mereço nada. Na presença do Senhor, nós temos oportunidades, temos mais uma chance com Deus. Então, meu irmão, eu quero falar para você. Tanto você que precisa liberar perdão, que você ainda não conseguiu liberar perdão, libere perdão o quanto antes. Você que tem alguma coisa contra alguém, peça perdão. A você que está hoje aqui, precisa voltar para Jesus. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que precisam voltar para Jesus. Pare de ficar olhando para A ou para B, volta para Jesus, pode ter certeza. Hoje você está pensando um monte de coisa que você pode voltar e achar que você não tem mais vez. Deus pode restaurar a tua vida e eu acredito no Deus que restaura. Eu acredito num Deus que liberta, num Deus que cura, num Deus que transforma. Se coloque de pé. Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu apresento a vida dos meus irmãos. A cada vida que veio aqui nessa noite, Senhor, aqueles que vieram pela primeira vez, aqueles, Senhor, que estão aqui hoje, meu Deus, ao ponto de tomar uma decisão, estava com receios, e hoje o Senhor trouxe essa palavra que veio direto ao coração desta vida. Senhor, traz essa vida de volta aos teus caminhos. Ajuda esse irmão a perdoar. Ajuda esse irmão, Senhor, a liberar perdão. Ajuda esse irmão a vencer esta mágoa. Senhor Jesus, fortalece, meu Deus, nesta hora, esta vida. Em nome do Senhor Jesus. Que esse coração que sentiu-se confrontado nesta noite, meu Deus, vai dando graça a ele para que ele possa, meu Deus, sair daqui hoje liberto de todo sentimento de culpa, e que ele possa retornar nos próximos cultos, Senhor, para falar, meu Deus, que só o Senhor é Deus, e contar o testemunho que o perdão foi algo libertador na vida dele. Em nome de Jesus, recebam o Espírito de Deus sobre vossas vidas. Recebam o Espírito de Deus sobre vossas vidas. Recebam o Espírito de Deus sobre vossas vidas. Pode louvar. Enquanto o nosso irmão vai louvar,